Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, muita alegria em ouvir esses testemunhos aí. E essa Kombi, eu acho que ela vai... O próximo dono, acho que vai ser a igreja, para a gente levar e buscar os irmãos. Que em nome de Jesus nós vamos precisar de uma Kombi ou de um micro-ônibus. Eu gosto de pensar assim, igual a irmã. Eu já vejo a igreja cheia, o templo construído e a gente precisando de conduções. Então não adianta, ou vai ser ela ou vai ser um micro-ônibus, pela fé que temos em Deus. Quantos creem assim? Levanta a mão. Eu creio assim. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Jeremias, capítulo 29. Primeiramente, irmãos, vamos para o 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, depois a gente vai para Jeremias. Primeiro livro de Samuel. E aqui, como é um culto de ensino, eu já vou falando as coisas que eu gosto de ensinar para os irmãos, até não passarem vergonha. É muito bom isso. Muita gente fala 1 Samuel, não é primeira, porque não é uma carta, nem é uma epístola, é um livro, é o primeiro livro de Samuel, o livro dele. Então é primeiro livro de Samuel. No Antigo Testamento nós não temos epístolas ou cartas, é primeiro livro dos reis, primeiro livro das crônicas dos reis. Então isso é muito importante, né? Primeiro, aí a primeira fica para o Novo Testamento, amém? 1 Samuel capítulo 14, versículo 24. E quem encontrou, diga: encontrei. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Isso aqui é Saul falando. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Que bênção, hein? Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel. E tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai e o povo dizendo: maldito o homem que comer hoje pão. Por isso o povo desfalecia. O povo estava morrendo de fome. Vamos lá. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado, quer dizer, meu pai tem castigado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quer dizer, ele ficou mais ávido, mais sóbrio, ficou mais forte. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos, poderia acontecer isso. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, pois, aquele dia aos filisteus, desde Micmas até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Vai entendendo, irmãos. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse: aleivosamente procedestes? Trazei-me aqui já uma grande pedra. Disse mais Saul: dispersai-vos entre o povo e dizei-lhes: trazei-me cada um o seu boi, cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um pela sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor, e este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus, e despojemo-los até que amanheça o dia, e não deixemos deles um só homem. E disseram: tudo o que parecer bem aos teus olhos faze.
Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus? Entregá-los-ás na mão de Israel? Porém aquele dia não lhe respondeu. Deus já não estava respondendo Saul mais. Então disse Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede que se cometeu hoje este pecado. Hoje, porque vive o Senhor, que salva a Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. Preste atenção nesse versículo 39. Nem que Jonatas, o filho dele, morresse, não era para ficar sem obedecer a ordem de Saul, mas tinha alguma coisa errada aí. Vai prestando atenção que já estamos terminando. E aquele irmão que não leu a Bíblia essa semana, está lendo agora comigo. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro lado. Então disse o povo a Saul: faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas meu filho. E foi tomado Jonatas. Feche os seus olhos, feche a sua Bíblia. Nós temos pouco tempo. Ore comigo. Diga assim: Senhor Deus, fala comigo o que eu preciso ouvir, em nome de Jesus. Assentai-vos, irmãos, por gentileza. Irmãos, Deus usou o diácono, Diácono Edmar e a sua esposa. E eu estou muito feliz de vê-los aqui, muito alegre mesmo. Quando eu vi o senhor chegando, eu tenho uma lembrança muito forte do pastor Fábio, então mexeu muito comigo. Para mim, sempre será um exemplo para mim. Toda aquela família, né? O Enoque, a Priscila, o Gênesis, a gente cresceu um pouco junto, então eu senti aquele impacto, né? Falei com a minha esposa, estou muito feliz de ver vocês aqui hoje, cooperando conosco. E eu senti que na leitura que fizeram, a irmã disse, e também o presbítero Reinaldo, confirmou muito o que eu vou falar aqui hoje. Então eu estou muito feliz que quem coopera conosco esta noite, melhor ainda do que qualquer cooperador, é o Senhor. A Bíblia diz que os discípulos saíram pregando, curando, e o Senhor cooperava com eles. Quando nós hoje não queremos ver, ou, aliás, não vemos, queremos ver, mas não vemos tanto mais cooperadores dentro dos templos. Querem ser diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, apóstolos, bispos e outras coisas mais, outros nomes que estão criando por aí. Apóstolas, estão criando muitos nomes por aí. E o cooperador, Espírito Santo, que está na Bíblia, ele coopera conosco, dá o maior exemplo. Ele confirmou essa palavra. Eu estou aqui no quarto final de semana com a minha família em Naciolândia. E hoje, Deus, por necessidade, me incumbiu a responsabilidade de falar a cada um de nós aqui, não apenas aos líderes, mas a todos os irmãos, porque existem líderes aqui que nem sabem que são, porque existe o líder nato, existe o líder esforçado, e nós precisamos identificar. Você não vai olhar para o que eu vou falar e falar: essa aí serve certinho para a irmã Ciclana, essa aqui é certinho para a irmã Beltrana, essa aqui não. Você vai olhar o que serve para você. Isso aí sou eu, e esquece o outro. E os que estão aqui nesta noite, é porque precisam ouvir. A irmã fulana que não veio, Deus não é fofoqueiro para falar de quem não está presente. Ele vai falar com quem está aqui. Então essa mensagem provavelmente não dê tempo de falar ela toda hoje. Talvez os 2 pontos, nós temos 4 pontos aqui. Como é um culto de ensino, e eu creio que vai passar muito rápido, porque é um assunto que suga muito a nossa atenção. Preste bem atenção. É um assunto muito delicado,
em que não só os líderes, mas os liderados precisam estar atentos ao que está acontecendo. Estamos aqui, como eu disse, no quarto final de semana. Eu cheguei aqui como servo, eu me olhei no espelho várias vezes quando o pastor presidente, por Deus, me chamou, e ele disse: não vai para Inaciolândia porque eu estou te enviando, vai porque Deus está falando contigo. Porque se você for porque eu estou falando para você ir, você não está ouvindo a voz de Deus. Então você vai orar e pedir a Deus direção. Foi o que eu fiz, tremi as pernas todinha, falei um pouquinho como Moisés: sou pequeno, falho, incapaz e preciso da tua ajuda. Mas Deus, ele tem aquela coisa, e estamos falando de liderança, de escolher os improváveis, e aqueles que se escolhem, aqueles que se colocam, Deus não colocou eles como líderes, mas eles se colocam, logo caem. Aqueles que Deus coloca, não caem, não saem do lugar. Então nós precisamos nos ater a isto, a atenção ao que Deus está falando, ao que Deus chama e escolhe. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então nós precisamos entender isso. E nós aqui dentro de casa, vamos lavar roupa suja, é aqui mesmo. Porque nós não podemos falar da liderança da igreja fulana, ciclana, beltrana. Precisamos cuidar do nosso povo aqui. E o que Deus está chamando a atenção hoje é sobre o que o líder do departamento tal vê no líder do outro departamento. O que o líder do departamento tal vê nos seus liderados. A irmã é uma pedra no sapato, a outra irmã, ela é boazinha, fofinha, bonitinha, é mais achegada a mim. Existe alguma diferença ou alguma discrepância, ou uma acepção de liderados para este líder? Se tiver acontecendo isso, esse líder está contra os princípios bíblicos. Então nós vamos tratar isso. Modelos de lideranças. Nós vamos falar no último modelo aqui, no modelo situacional, que é o quê? O modelo que encaixa perfeitamente nos exemplos que Jesus, como líder, deixou para nós. Exemplos de liderança que Jesus deixou para nós. E a palavra-chave para este, eu já quero até abrir um parêntese e pegar um gancho. Para o último modelo que eu vou destacar aqui, contexto do que está acontecendo com o liderado. Aquela irmã que chega e fala assim, a chefe da irmã do ciclo de oração chega e fala assim, a líder do ciclo de oração fala assim: ó irmã, 7 horas da manhã, hein? Se chegar 7h10, a irmã está relapsa com a obra do Senhor. A irmã chega 7h30, aí a irmã que falou chega, chegou 7h30, hein? E os outros irmãos estão tudo vendo e passando vergonha. Corrija em secreto e elogiem ao público. Essa frase é uma frase que nós precisamos guardar e praticar. Corrija no secreto, no particular, e elogie no público. Aí a irmã que está ouvindo lá, na casa dela, o marido dela não anda sozinho, é cadeirante, ela precisa deixar a comida tudo prontinho perto dele, exatamente na hora que ela tem que arrumar para levar as crianças na escola. Isso é 6:50. 7 horas ela está chegando na escola, não, já era para estar na igreja. Mas a líder que chamou 7 horas aqui, não pegou o contexto da liderada, da irmã que ela chamou, e já foi falando: você é uma relapsa, uma relaxada, está tudo errado, está dando mau exemplo. Você aí vai destruindo a liderada. As pessoas que são lideradas por esta líder começam a se entristecer, começam a se machucar, falar uma com a outra sobre aquela líder ou aquele líder. Isso acontece muito. Eu posso dar exemplos aqui da minha experiência como líder, coordenador de banda, que inclusive é um dos departamentos mais perseguidos, porque músico é o que mais tem, é aquele que toca, acabou de tocar, acha que é um profissional, já vai tomar água e de lá vai embora, acabou, não precisa ouvir a palavra de Deus. E eu posso falar à vontade aqui, que ainda a orquestra que eu estou vendo aqui, ainda não está aqui, mas ela está aqui no futuro, estou vendo aqui, né? Então eu já sei como eu vou trabalhar com estes líderes e com estes liderados.
É muito difícil. O pastor, quando me chamou para ser coordenador geral da música lá na sede, eu falei: pastor, só tira o nome de coordenador, deixa eu ser coordenador sem nome, é melhor. E aí ninguém ficou sabendo, eu só ia fazendo nos cantinhos ali, pegava ali, arrumava um instrumento aqui, dava um toque ali, fazia uma partiturazinha ali. O outro falou assim: oh, você sabe fazer partitura? Eu não sabia. Nossa, rapaz, esse hino aqui eu sei que fez. Nossa, gente, quer dizer, você não precisa bater no peito e falar: sou coordenador, tá bom? Você me respeita, viu? Chegava assim, coordenador, eu falei: não, irmão, deixa esse nome para lá, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para... Aí eu estava regendo a banda, eu peguei, o que eu fiz? Coloquei um maestro que se achava pequeno, para reger no meu lugar, e hoje ele está regendo lá no meu lugar, deixei um sucessor. É uma banda que está com mais de 20 músicos, já indo para 40, que nós abrimos vagas para mais 20 músicos, então está crescendo. Tudo isso em cima de uma liderança flexível, resiliente, que amortece, que é como um elástico, eu puxo para trás para deixar o outro tomar o meu lugar, para mim ir formar outros líderes. Você como líder, você tem que formar líder, e não destruir os liderados. Você tem que entender o que cada liderado seu, você, por exemplo, líder das crianças, criança lá de 12 anos, adolescente, seja lá a faixa etária que for, líder dos jovens, aí vem um jovem lá tristinho, aí o outro rindo dele vai rir junto, o líder vai rir junto do outro. Que estrutura tem esse líder? De olhar para alguém que está triste, que todo mundo fala mal dele, e também começa a sorrir, zombar. Que estrutura tem? Ele concorda numa roda de escarnecedores com aquele que entra na igreja, volta para os pés de Jesus e em um mês está fora. Ixi, não dou, um mês está fora. O líder concorda com os escarnecedores. Que estrutura cristã tem esse líder? O líder que, quando ele está liderando, vou usar o exemplo da juventude, porque aqui não tem juventude ainda, para não pensar que é indireta. Aí chega um novo convertido, chega, canta conosco aqui. Aí o líder fala assim: o que você está falando? Eu que sou o líder aqui, eu que mando. Sou eu quem mando aqui, o aristocrata, o mandão, o chefe. Então ele não pode cantar porque, lá, ele tem uma tatuagem. E ele, outra coisa, ele acabou de ficar crente, não pode. E o novo convertido está ouvindo isso, entristece e nunca mais volta na igreja, matou uma alma. Líderes têm que ter sensibilidade com a voz do Espírito Santo, o que Ele quer que seja feito. Então nós precisamos ter esse cuidado. E os modelos de liderança que eu trouxe aqui, o primeiro deles, e talvez nós fiquemos só nesse hoje, é um modelo orientado pelo resultado. Como é isso? É aquele líder que o que importa para ele é a meta. Vamos fazer aqui um quadro, vamos colocar gráficos. Quantos jovens, eu vou sempre usar o exemplo dos jovens aqui, né? Quantos jovens que temos aqui em 3 meses, que agregaram este grupo de jovens? Tinha 50 jovens, hoje estamos com 60. 10? Põe lá, sobe o gráfico. Eu que sou o líder, hein? Você viu? Lá em Goiânia, eu fui cantar em Goiânia uma vez, um pastor estava batendo no peito, falando que a igreja tal, que ele foi dirigente lá, tinha uma grande orquestra. Aquela igreja lá, sabe quem que montou aquela orquestra? Eu que montei aquela orquestra, deixei uma orquestra montadinha lá e tal. Foi eu. Na verdade, quando no meu caso lá na sede começou, quem fez tudo lá foi Deus, como a irmã, quem cantou aqui? A irmã Patrícia. Foi Deus. Porque como eu posso começar um projeto e dar certo se Deus não está no meio? Se deu certo é porque Deus quis. Ele pode até bater no peito, mas não foi Ele. Nós começamos o projeto lá em Tumbiara com 12 flautinhas doces, que é do tamanho desse microfone, que é as flautinhas para criança, 12 flautinhas, adulto parecendo que estava brincando, mas não, estava iniciando na música. Nós vamos começar com 15 flautinhas, inclusive, irmãos, amanhã, parece ser brincadeira, mas amanhã eu vou falar a hora, se vierem 2 ou 3, eu vou dar aula aqui. Se não for assim, não começa.
É assim que nós começamos lá, tá? Nós vamos arrumar data show, pela fé, alguma coisa vai acontecer. Eu vou fazer igual a irmã Rosângela, eu vou além daquilo que eu estou vendo. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então eu estou usando um gancho aqui. Lá o pastor Mauro estava comigo num congresso, que eu ia pregar. Eu estava num cantinho assim, ia pregar num congresso lá da Vila Mutirão. Aí ele sentado do meu lado, dirigindo a congregação do bairro Afonso Pena, falou: o que você precisa para começar uma orquestrinha lá no bairro Afonso Pena? Eu falei assim: 12 flautinhas doce. Aí ele: então já tem a sala, você topa? Topo. Comprou, reuniu aquele tanto de gente, hoje está lá aquela orquestra lá. Começou no coração do pastor Mauro. Deus colocou no coração dele. Os irmãos vão ver essa orquestra tocando aqui. Nós vamos fazer um evento aqui, vamos fazer uma cruzada e vai vir toda a orquestra, todo mundo, já estamos organizando isso, né? Então depois a gente vai passar para os irmãos. O que eu quero dizer? Ninguém tem que bater no peito que montou, ou que fez, ou que ganhou alma. É o Espírito Santo que coopera e vem trazendo pessoas. O meu tio construiu a Catedral das Assembleias de Deus lá em Turama e Campo. Ele estava lá, mexendo lá no alicerce da igreja, uma igreja que ela é enorme assim. Chegava gente e falava assim: Deus mandou doar 6 mil reais aqui, Deus mandou doar não sei o que, não sabe nem de onde que era até perigoso, tinha que ver, de onde que vem esse dinheiro? Por quê? Porque Deus faz coisas que a gente fica assim, é Deus que coopera. Da onde que vai vir um saxofone que é 3 mil reais? Assustaram? Da onde que vai vir uma tuba que é 40 mil reais? Irmão, isso aí é para construir a igreja. Pois é, mas a minha fé é que a igreja já vai estar construída e nós vamos ter esses instrumentos aqui. Mas como assim, irmão? Fé, união, liderança e liderados juntos. O Espírito Santo quer união entre quem é líder e quem é liderado, e não tristeza, e não machucado. Então, o liderado, dentro de uma liderança, que o modelo é orientado pelo resultado, ele sofre um pouco, porque o líder, ele quer o quê? Ele quer só resultado, não importa se o irmão está triste ou se está alegre, ele quer número. Eu quero muita gente aqui. As igrejas inchadas, as igrejas em que eles arrumam subterfúgios, arrumam, a palavra certa é artifícios para trazer pessoas por interesse. Tem igrejas por aí que colocam ringues de MMA dentro do templo para chamar a atenção dos que estão de fora. Já viu isso? Boate gospel, apaga, pinta as paredes tudo de preto, põe umas luzes assim coloridas e pavinhos jovens. Já viu isso, irmão? Quem convence o homem, a mulher da justiça, do pecado e do juízo é Deus. Mas aí tem pessoas que querem trabalhar com números. Não importa se a pessoa está com a alma salva, um nome escrito no céu, não. Números. A igreja está inchada. Esse é o líder que é orientado pelo resultado. E Saul foi assim, por isso nós lemos ali. E aqui ele fala aqui, ó. Geralmente é o líder autocrático, é aquele que toda autoridade reside nele. Quem manda sou eu. Qualquer coisa que você quiser falar, vem falar comigo. Tá bom? É eu que mando aqui. E tem gente que é arrogante e machuca. Então o primeiro livro de Samuel fala muito isso. Aí lá para frente aqui, para resumir, que já faltam 19 minutos, eu faço uma pergunta: qual era a meta de Saul nestes versículos que nós lemos? Quem aqui poderia falar para mim a meta de Saul quando ele fez este jejum coletivo? O que ele queria? Ele queria apenas a vitória sobre os seus inimigos. Alegrar o coração de Deus? Tocar o coração de Deus? Adorar a Deus? Não, ele só queria vencer os inimigos. Essa era a meta dele. Quando o líder é orientado pelo resultado, não importa se até o próprio filho vai morrer. Jonatas comeu mel, pão, e não podia comer. Aí Saul, que é o pai, chega: não importa, é meu filho, tem que morrer. Por quê? Porque não podia, era para jejuar. E aí começa, o líder orientado pelo resultado. Eu quero vencer essa guerra, custe o que custar.
Deus não está nisso, irmãos. Tem que ser assim, e ponto final. E eu sou realista e sincero. Eu falo a verdade. Falar a verdade da forma correta, no tempo certo e com mansidão. Alguém não está do jeito que você, como líder, está gostando, você não tem que chegar, nem em particular, falar de uma forma que machuque. Você tem que falar de forma branda, no particular, com a mansidão, que inclusive, diga-se de passagem, é uma das qualidades do fruto do Espírito. Aí vem o irmão, vem a irmã e fala assim: não, irmão, do fruto do Espírito eu conheço as 9 qualidades. Conhece? Sim. Quais são? Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Mas qual que você vive? Só alegria. E a mansidão? Ixi, estou longe, pisa no meu calo. Eu arrebento, eu sou assim. E não tem jeito de mudar. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, e eu sou desse jeito, e não tem jeito. E o que eu falo, está falado. Eu vou falar um negócio, eu estudei, hein? Eu conheço do negócio, eu sei o que eu estou falando. Eu fiz curso, e não vem que não tem. Não tenta nem o pastor vir falar, que se vier eu falo para ele também. Tem irmão que é assim. Então nós precisamos ter humildade e reconhecer. Aquele que nunca senta para aprender, nunca pode ficar em pé para ensinar. Então o líder, ele precisa também aprender. E o nato, aquele líder que já nasce, nós temos exemplos como João Batista, Jeremias, que disseram quando foram chamados, quando conscientes: venha, eu quero te usar como profeta. Não, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Mas desde o ventre da tua mãe, ainda você nem tinha sido formado, não era nem um embrião, eu já tinha te escolhido, eu já coloquei dentro de você a liderança. João, Jeremias e outros mais. Mas não é porque você tem a liderança como algo nato dentro de você, que você não deva procurar aprimorar e aprender, melhorar a sua liderança, analisar. Faça uma análise, pega um papel, faz umas perguntas e passa para os seus liderados. O que você precisa mudar? Tenha coragem, fala assim: irmãos, eu estou aqui, talvez eu já fiz alguma coisa que machucou os irmãos. O que os irmãos acham que eu preciso mudar? Quem tem coragem de fazer isso? O que os irmãos acham que eu preciso mudar? Eu vou colocar uma caixinha aqui. Aí os irmãos colocam aqui a sugestão: você precisa mudar, pentear seu cabelo para o lado esquerdo, você tem que usar um sapato assim. Não, fala lá para o senhor: irmão, você tem que dar um jeito, no jeito de você falar. Você fala machucando demais. E outra, quando você tiver que corrigir, dá os exemplos, não precisa pôr nome. Isso é muito importante, você ter essa flexibilidade, essa harmonia, essa empatia com os seus liderados. Outra coisa, qual é o método que Saul estava usando? Um jejum para todo o povo, independente de condições. Com certeza ali, tinha diabéticos, gente que tomava remédio. A irmã Ellen, que nós foi jejuar, falou de remédio. Pessoas que tomam remédio. Minha mãe toma remédio fortíssimo. Vamos consagrar domingo que vem. Aí depois quando tiver na hora do almoço, tem um churrasco. Irmão, eu não posso, que eu tomo remédio. Não quero saber, irmão. Você quer ser abençoada? Deixa esse remédio para lá e fica sem comer e não quer saber. Esse é o autocrata, é o Saul. Aí ele não queria saber se era diabético, se tomava remédio, né? Se ficava tonto. Eu, por exemplo, eu fico tonto se passar de 12:30, 1h, se eu acordo, eu começo a ficar tonto. Mas o outro irmão tem um estômago mais assim, né? Mais investimento. Aí ele consegue ficar até 6h da tarde. Os mais rechonchudinhos, aqueles que se jogasse lá no Coliseu de Roma, lá, os leão já ia direto neles, né? Então, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nisso. É muito importante que quando você for jejuar, você lembre das suas limitações. O pastor não tem que mandar você ficar em jejum se você não pode. É você que sabe. Aí é sacrifício de tolo. Então, Saul tinha esse probleminha de ser autocrata, autoritário e não cheio de autoridade.
É diferente. Quem foi o primeiro a quebrar o voto? O filho dele. E aqui nós lemos, então não precisa. Vamos para o segundo modelo para a gente terminar. Modelo orientado por relações. Em Êxodo capítulo 33, versículo 12 a 15, fala a respeito da presença de Deus indo com Moisés. Ele fala assim, ó: se a tua presença for comigo, eu irei, mas se não for, eu não irei. Então são o contrário do primeiro modelo. O primeiro modelo é um modelo orientado por resultados. Não importa se você está passando mal, você tem que obedecer. Vamos para o evangelismo. Debaixo do sol, minha esposa não pode tomar sol, que tem um lúpus, que é uma doença que pode ressuscitar de uma hora para outra. Não, mas você tem que ir, amor. Pede a Deus e vai. Passa os negócios aí, uns protetor e vamos. Aí ela, morre no meio do caminho, e o responsável aqui acha que ela morreu dando a vida pela obra. Incompetência. Precisamos separar o que é administrativo do que é espiritual. Temos que separar as coisas. Eu ouço pastores antigos dizendo assim, antigos entre aspas, e também assim, que se acham: mas porque antigamente eu jejuava, era 3 dias. Eu falei assim, nossa, era no outro dia de manhã que eu ia comer. Eu tenho certeza que nessa mesma época tinha gente que não conseguia, mas ele, como é grandão e tem um estômago grande, tem muito reservatório, né? Ele pode. O outro deixa ele entregar às 4 horas da tarde. Aí o irmão está lá, cai. Irmãos, lembrei aqui agora. Eu fui em Uberlândia uma vez. Eu cantava com a Lady Jane. Eu fui ver a equipe Reviver. Pastor Matos, Ezequiel de Matos. Amo até hoje. Ele tocar guitarra, cantar. Eles estavam lá. Congresso lotadinho, igreja. E aí, nós chegamos na porta, não dava nem para entrar. Eles estavam cantando, coisa mais linda aquela coisa. Lá no púlpito, lotadinho assim, ó. Vamos ouvir agora o pastor fulano de tal. Não lembro o nome dele, mas era um renomado pastor. Na hora que ele levantou, ele já fez isso aqui, ó. Os irmãos pegaram ele e levaram para o hospital. Estava jejuando até aquela hora. E aí, num congresso de arromba, num domingo à noite, o último dia, aquela festona, o pastor estava jejuando até aquela hora, desmaiou, teve que ir para o hospital. Irmãos, se não separar as coisas, é vergonha, é sacrifício de tolo. Agora, isso não dá direito de você falar assim: então eu vou jejuar só até 9 horas, eu durmo até 8h30, meia hora de jejum tá bom. Aí não, irmão, aí você está abusando, não é verdade? Tem jovem, adolescente, por exemplo, eu mesmo quando eu era adolescente, jovem, eu queria jejuar, mas dormia até 11 horas, aí eu pensava, vou jejuar até 1 hora então, porque se eu jejuar só até meio-dia, 1 hora só, não vai valer nada. Que falta de vergonha na cara. Tinha que ter acordado mais cedo e dormido mais cedo, e orar, jejuar, ler a Bíblia. Jejuar não é só ficar sem comer, não. Você tem que estar pensando no trono da graça o tempo todo. Aí passa um demônio endemoniado na sua frente, você só faz assim, ele, a unção de Deus. Tem demônio que só sai com jejum e oração. Agora aqui, Saul estava fazendo o quê? Ele estava descendo a marreta, descendo goela abaixo. Jejum do jeito que eu quero. Não. Agora, o modelo orientado por relações é o modelo de Moisés, que é o contrário desse. E aí, estes são democráticos, ao contrário dos autocráticos. Os autocráticos são aqueles que mandam, do meu jeito. E os democráticos, é o seguinte: o que você acha desse negócio que eu vou fazer aqui? O líder perguntando para o liderado: e você? Eu acho que você. E você? Eu acho. Irmãos, eu vou pôr uma caixinha aqui. Cada um de vocês fala o que vocês acham do que eu estou falando. Aí vocês põem o nome embaixo para me ver qual que é. Aí, irmão, imagina 3 milhões de pessoas, você perguntando: e você? O que você acha? E você? O líder orientado por relações. Se Moisés fosse perguntar um por um o que eles achavam, ele não ia vencer. Então ele precisava rever os seus conceitos. Se os irmãos olharem para mim aqui, e toda vez que eu for tomar uma decisão, e às vezes uma decisão muito importante, o que os irmãos acham? Aí está entre o autocrático e o democrático. Aí é o perigo dos irmãos pensar assim: ele é autocrático. Não, ele para com isso.
olha para você, o que você é. Você precisa fazer uma introspectiva. Você como homem, pai, lá na sua casa, como você é como líder? Você mulher como mãe na sua casa, como você é como líder lá na sua casa? Você é a generala ou você é a submissa respeitosa? E não aquela pau mandado, não tem nada a ver com isso. A submissa, ela está debaixo da mesma missão, igual. Ela anda junto. Não quer dizer que o homem tem que falar, faz isso, faz aquilo, faz isso. Não, não é isso. Então, como você é lá, você pode liderar com o exemplo da submissão. Há uma frase, eu já citei ela aqui uma vez, que diz assim: palavras convencem, exemplos arrastam, irmão. Palavras convencem, exemplos. Quando você dá o exemplo, você faz, você nem precisa estar muito falando. Os irmãos vão vendo e vão fazendo igual. Essas declarações que eu cito aqui, da orquestra, que é uma coisa minha, o pastor Mauro sempre fala. Cada um, se tem algum irmão aqui que é médico, o médico, ele é um apaixonado em curar pessoas. Se tem algum irmão aqui que mexe com ovelhas, né? Aí tem lá os exemplos na Bíblia do pastor e a ovelha. De repente ele pode estar tendo uma tendência para dirigir um campo. Então assim, são coisas que nós precisamos ter sensibilidade para entender. Imagina perguntando para todo mundo aqui hoje, o que vocês acham de eu começar a dar aula amanhã? Eu tenho que começar e pronto, eu tenho que fazer e pronto. E os irmãos, e ter certeza que vai fluir efeito, que vai dar certo. Se eu começar e passar vergonha também já é outro extremo. Então é isso. Agora, no céu não existe democracia. E isso é tão forte de falar. Porque no céu existe o governo, a monarquia geral. Deus é o soberano, todo-poderoso. Ninguém tem que dar conselho para ele, e ele não pede conselho para só ninguém. Deus não precisa de uma caixinha de sugestões para ele pedir, o que vocês acham disso? O que vocês acham? Ele decide e ninguém tem que falar e questionar nada, inclusive sobre a vida e a morte. Alguém que está na UTI para morrer desenganado, Deus decide, vou recolher. Ninguém tem que questionar nada. Mas ele é o único soberano, todo-poderoso, que não erra nas suas decisões. O homem, se for um autocrata, ele vai matar e destruir muita gente automaticamente e de forma que não tem como fugir da realidade, irreversivelmente. Há situações em que o autocrata destrói multidões. Hitler, Mussolini, Stanley, nós temos outros exemplos aí, de pessoas, ditadores, que ainda estão no poder, matando, destruindo sonhos, projetos e nações, por causa de um autoritarismo. E o ismo aqui, o sufixo ismo, ele nos dá a ideia de que tudo aquilo é exagerado. Tudo que você vê ismo, cuidado, islamismo, tudo isso. Vamos ficar de pé, irmãos. E o terceiro ponto, que é modelo de não interferência, nós vamos falar na próxima sexta-feira. Já estou achando que o culto de ensino é na terça. E eu creio que os irmãos vão levar isso para casa. É um assunto assim, um tanto de não tantas glórias a Deus, porém lá no fundo, Deus está provocando um avivamento para a igreja crescer em graça e conhecimento. Quando o pastor Álvaro foi para Uberlândia, alguns irmãos começaram a sair da igreja, porque a palavra era um pouco dura, era uma palavra de sustentação, de confronto, e aí ele disse, não vou mudar o nível, se tiver 2 ou 3, continuarei pregando a verdade.
E eu creio que os irmãos estão entendendo que é necessário nós aprendermos um pouco mais sobre o que é liderar, porque eu estou com alguns irmãos aqui, se não a maioria, são líderes, e nós precisamos de alguma forma entender isso. Mas eu não estou liderando jovens, eu não estou liderando, mas você está sendo preparado, você nem sabe, porque você vai ser um grande líder no futuro. Deus já tem me tocado e me mostrado pessoas aqui que vão ser líderes, e se Ele me mostra, e eu vou chamar você, e você não tiver sensibilidade, ai de você, porque eu temi desobedecer a Deus de vir para cá, de não vir para cá, e agora eu tenho certeza do porquê que eu vim para cá, para Inaciolândia. Eu tenho vislumbrado, Deus tem me mostrado como num filme, tudo acontecendo, e é por isso que hoje a Thaís chegou, Paz do Senhor, pastor, como é que o senhor estava? Eu estou transbordando, e estava mesmo, pingando aqui igual mas sentindo a presença de Deus. Não tem sonoplasta ainda, não tem grupo de jovens, aos olhos humanos, porque aos olhos da minha fé, eu vejo uma igreja toda equipada, preparada, com orquestra, com líderes que estarão nos ajudando, de departamento de missões, departamento de evangelismo, departamento de tudo quanto é necessidade. E eu sei em quem eu tenho crido, e que Ele se levanta pela sua obra. Esta obra não é minha, não é do pastor Mauro, nem de ninguém aqui, ela é do Senhor, então ela não vai parar, porque há almas sedentas pelas ruas da cidade, e precisamos amar essas almas, desejar apresentar estas almas diante de Deus, amém? Vamos orar, e eu espero que os irmãos estejam todos aqui na escola dominical domingo, às 8h30 da manhã, que Deus tem mais algo para falar conosco. Eu quero dizer aos irmãos, são 9h em ponto, já estou terminando, que domingo à noite estará aqui pregando o diácono Francis Lei de Tumbiara, e os cantores, a dupla Eunice e Luciano, que são meus tios, uma tocha, são fogo puro.